Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ronaldo Gonçalves, da Diretoria de Marketing e Vendas do CPQD. Hoje teremos a nossa sexta live, uma série de encontros virtuais semanais, onde pretendemos explorar os desafios e os efeitos da transformação digital no novo cotidiano. Esses nossos encontros têm sido possíveis graças à valiosa participação de nossos clientes, de nossos colaboradores, de autoridades e de especialistas de diversas áreas do conhecimento, a quem muito agradecemos a todos. A nossa live hoje terá duração de 1 hora e o tema será a inteligência de dados nas operações do novo cotidiano. E para conduzir esse evento, eu convido o líder da atuação do CPQD em inteligência artificial, o meu colega João Eduardo. João, é com você. Olá, boa tarde a todos. Eu sou João Ferreira, João Eduardo Ferreira. Eu sou o executivo responsável por liderar a atuação do CPQD com inteligência artificial e hoje eu tenho a missão, a feliz missão de conduzir uma boa conversa aí com os nossos convidados sobre o tema de inteligência de dados, né? Primeiramente, eu quero agradecer a você que está nos assistindo nesse momento, né? E também aos nossos convidados. Camila Reis da Rosa, coordenadora de assuntos de custos assistenciais na Unimed de Porto Alegre, Unimed Poa. Gabriel Antônio, Squad Leader do Bion, que é o Hub de Inovação da Claro Brasil. E a Laércio Nicoletti, que é o gerente de excelência operacional do Grupo Petrópolis. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de pedir a cada um de vocês que fizesse uma breve apresentação. Queria começar pela Camila. Por favor, Camila. Oi, pessoal. Então, me chamo Camila, sou coordenadora de custos assistenciais na Unimed, sou administradora de formação, tenho especialização em liderança de pessoas, agora em Business Analytics também, buscando um pouco mais de conhecimento nessa área. Tenho 14 anos de experiência já na área da saúde, e estou aqui para trocar com o pessoal, né? Legal a interação de todos. Obrigado, Camila. Por favor, Gabriel. Bom, boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade. Eu trabalho na Claro, né? Mas mais especificamente no Bion, que é o Hub de Inovação da Claro. Sou Squad Lead. A gente tem um time muito bacana lá, empenhado em buscar e desenvolver coisas inovadoras. Estou há pouco tempo na Claro, venho de um outro mercado, e é isso. Obrigado, Gabriel. Por favor, Laércio. Laércio, eu acho que você está em mute, Laércio. Oi, me desculpe, eu tinha colocado em mute. Sem problema. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao pessoal do CPQD pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou engenheiro eletricista de formação, Politécnica USP, sou doutor em engenharia de produção e trabalho há vários anos na indústria, sobretudo em áreas de operações, qualidade, melhoria contínua, e já faz quase uma década que estou aqui no Grupo Petrópolis, e também sou professor de engenharia de produção da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Meu propósito de vida é desenvolver pessoas, é isso que eu faço aqui no Grupo Petrópolis, e também aproximando os futuros profissionais no mercado de trabalho. Ok, muito obrigado, Laércio. Bom, pessoal, de uma forma geral, a gente sabe, as empresas já vinham sendo desafiadas, né, a extrair o máximo de valor dos dados existentes, dos dados que ela tem à mão, né, e em suas respectivas operações, diferentes negócios, buscando conhecer e interpretá-los com vistas a melhorar a experiência dos clientes e o desempenho dos seus produtos e dos seus processos. Então, a gente sabe disso, né? O objetivo dessa live é ouvir a percepção dos nossos convidados, os quais cada um aí atua em uma área distinta, com uma realidade distinta, em negócios diferentes, em operações diferentes. Nós temos aqui pessoa representando o telecom, a área de saúde e a área industrial, né? Então, vamos ouvir sobre os desafios, explorar esse contexto da atual pandemia, né? E a perspectiva de futuro
nessa temática da questão dos dados, ok? Começando pela Camila. Camila, eu gostaria, para todos vocês, mas eu gostaria de saber e colocar o seguinte, como é que vocês, sobre a perspectiva da operação de vocês, onde vocês estão inseridos, como foi responder ao cenário que se apresentou na crise atual? Quais foram ou estão sendo os principais desafios enfrentados pela operação, na organização, na sua organização, no caso Unimed Poá, ou no segmento de atuação, né? Esse é um primeiro aspecto. E depois, quão relevante tem sido e foi o acesso aos dados, né? E a capacidade de análise, como é que isso se apresentou na tomada de decisão neste momento em que nós estamos vivendo. Tá? Por favor, Camila. Então, na Unimed nós temos acesso a muitas informações, a muitos dados, já faz mais de 10 anos, né, que a gente trabalha com informações do que os nossos clientes utilizam, né, do plano de saúde. Então, todas as nossas decisões estratégicas, elas são baseadas em informações que nos dão segurança. Neste momento de pandemia, obviamente, na saúde o maior desafio é a questão do Covid, como tratar, e que impacto que ele tem na nossa operação e como que a gente pode minimizar de alguma forma, né? Mas, de fato, eu gostaria de, né, obviamente, todas as nossas decisões estratégicas, então, estão alicerçadas neste momento com essa curva, né, do Covid que a gente fala, mas o nosso foco, de fato, aqui é falar da nossa operação, né? Então, pensem que nós temos em torno de 1.900 colaboradores, grande parte na área assistencial, mas em torno de 1.000 colaboradores também na parte, 900 colaboradores na operadora, mais ou menos. Então, levar todo esse pessoal para casa, garantir que o cliente não vai perceber, né, essa alteração na forma de trabalho, foi um grande desafio, então, para todos, e a gente vem conseguindo fazer isso, né, e também um pouco de alterar o mindset, assim, como que a gente olha para a nossa operação, não mais com o modelo que a gente fazia antes. Então, o meu cliente vai buscar autorização, como é que eu posso otimizar, o que eu posso melhorar no processo? Então, muitos dos nossos dados agora a gente está buscando olhar para a parte operacional e identificar quais são as oportunidades que a gente pode estar buscando, né? Então, a gente entende que este olhar para o processo, buscando otimizar de forma ágil o retorno para o nosso cliente, para o nosso colaborador se sentir seguro, foi um grande desafio, né? E a gente aproveitou também, como acabou que reduziu um pouco do volume, né, da nossa demanda, a gente também buscou otimizar, então, buscar o refinamento das nossas regras, como que a gente poderia, aquelas regras que estão ali no alerta diário para quem autoriza, elas são necessárias? Será que a gente tem como minimizar esse trabalho para o colega que está ali olhando a autorização? Será que a máquina consegue nos apoiar? Será que a gente tem a tecnologia? Então, a gente buscou esse momento também para reorganizar a casa, né? Eu mesmo, enquanto time, a gente estava reestruturando a nossa área, a gente tem um time, né, é um time de custos que responde pela parte de parametrização e orçamento da empresa com relação ao comportamento do custo, e a gente estava unindo esse time, né? A gente tinha uma descentralização das parametrizações e a gente resolveu unir. Estava tudo organizado, planejado para o mês de março. E acabou que, no mesmo momento, nós fomos surpreendidos. Então, é desafiador, né? A gente transformar a nossa operação diária aí. Ok. Obrigado, Camila. Por favor, Gabriel, suas considerações sobre esses aspectos que eu comentei. Bom, a Claro é uma empresa que ela vende um produto que é essencial, né? Um produto que é fundamental hoje, que é a internet, além de levar também tem o entretenimento, né? Então, as pessoas, ainda mais essa questão de isolamento, né? É fundamental que as pessoas consigam não só trabalhar no seu dia a dia usando a internet, assim como a gente está fazendo essa live nesse momento, né? Depende da internet, depende de energia, mas, ao mesmo tempo, permitir que as pessoas tenham o seu momento de lazer, de informação, de notícia, né? Então, são serviços essenciais. E não diferente das outras empresas, a Claro é uma empresa com 40 mil colaboradores, mais ou menos, também precisou tomar várias medidas, né? Até porque a gente precisa deixar uma equipe grande, né? Tem uma equipe enorme na rua para garantir que todos esses serviços estejam funcionando e funcionando com qualidade, né? É fundamental para uma empresa do tamanho da Claro e com a exigência que ela tem em relação aos serviços prestados.
Então, nesse aspecto, foi uma mudança, assim, enorme. A gente ainda estava se acostumando com essa questão de home office, né? Na verdade, a gente vinha discutindo a questão home office, não é algo que a empresa já vinha adotando, e de repente todo mundo foi pego de surpresa e falou assim, olha, tem que liberar VPN, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e quando a gente se deu conta, todo mundo em casa, mas ao mesmo tempo, minha percepção, embora naquele momento a gente fala, nossa, será que eu vou conseguir acesso? Não vou, estou conseguindo conectar, não vou, foi um pouco lento, com o tempo a gente falou, não, foi muito rápido, de repente a gente já estava com VPN, já estava todo mundo trabalhando, algumas ferramentas que a gente tinha uma dependência de segurança também já estavam disponibilizadas, então, ao meu ver, foi muito bem feito, embora seja uma coisa monstruosa e muito grande, mas aconteceu de uma maneira muito bem planejada, né? Eles também têm um comitê de crise que foi montado nesse momento e todo mundo ali, a todo momento, também passando informações que foram fundamentais aí para o governo e para a população, né? Em relação à questão dos dados, né, acesso aos dados e a capacidade de análise, né, essa necessidade que surgiu a partir do Covid, então, as telcos, né, as empresas de telecom, elas foram fundamentais nesse momento, né? Elas passaram informações importantes, né? Forneceram e continuam fornecendo informações importantes para o governo, né? Para ajudar o governo nessa tomada de decisão, assim como também a empresa precisou, usando canais digitais, né? A gente já tinha canais digitais, mas tudo isso exponencializou. Então, a necessidade de analisar dados, ela foi, assim, fundamental. Bacana, Gabriel. Laércio, por favor, para você fechar esse bloco, eu queria ouvir a sua visão sobre esse primeiro aspecto. Bom, nós consideramos esse momento um momento de aprendizado e oportunidades. Logicamente que não vamos dizer que não sofremos, né? Seria ilógico, até em função das mortes e do desemprego em termos mundiais, né? Mas a gente está repensamos os processos, né? Colocamos quem poderia em casa, trabalhando sobretudo nas fábricas com a disciplina. Reforçamos o 5S, por exemplo, que é a base de toda a pirâmide de uma organização, e nós verificamos, inclusive, que empresas que têm esse método bem implantado, essa filosofia bem implantada, elas conseguem sair muito mais rápido e com muito mais agilidade. Então, nós tentamos ser ágeis nisso, já tendo uma cultura propícia a isso. Os dados, nós temos, nossas fábricas, no geral, são bastante automatizadas, então nós temos hoje condições de tomar as decisões, nós temos todas as informações necessárias para a tomada de decisão, e, em geral, não todas, obviamente, desculpe, mas nós temos, em geral, as informações para que tomemos as decisões, e a base de dados nos permite isso. Uma curiosidade na universidade, após um semestre de aulas online, nós começamos a repensar agora no segundo semestre, e nós vamos fortalecer parcerias com empresas, de forma que nós vamos desenvolver o semestre inteiro projetos, e esses projetos, como as pessoas vão estar online, os profissionais online acessíveis, eles vão estar trabalhando, não fazendo palestras, mas trabalhando efetivamente dentro dos projetos. Então é isso, acho que respondo a questão dessa forma. Ok, muito obrigado, Laércio. Realmente modificou o nosso cenário, cada um tem que responder adequadamente nesse momento, né? Muito bom. Nesse segundo bloco, eu queria dar uma aprofundada na realidade da operação, da organização ou segmento de atuação de cada um de vocês. Então, eu gostaria de perguntar como é que vocês avaliam o uso dos dados no seu segmento de negócio ou nessa área de atuação. Vocês podem exemplificar, dar algum case que vocês possam comentar sobre, então, o uso dos dados aí. Eu queria começar com o próprio Laércio, tá bom? Ok. Os dados, uso de dados para indústria é competitividade, é vida ou morte. Cada vez mais a necessidade de ter as informações, de ter dados para converter informações e conhecimento para tomada de decisão, é o limiar que vai separar quem sobrevive e quem não sobrevive no mercado. Existe uma preocupação do abismo
entre as indústrias. Quando você fala em indústrias de grande porte, como as nossas, por exemplo, elas têm acesso, têm tecnologia. Agora, recentemente, um pouco antes do Covid, nós tivemos uma reunião lá na Fiesp, em que eles divulgaram uma pesquisa que 40% ou 50% das empresas não conhecem sequer o Lean Manufacturing, não conhece o básico da gestão da fábrica. Então, posto isso, até trabalhando com a Serve Brasil, que é uma associação de cervejarias, e também para o projeto Brasil Mais, de desenvolvimento do país, nós liberamos todo o nosso conteúdo, a nossa escola de gestão, que trata da gestão da empresa, trata da base, não só da melhoria contínua, mas de gestão como um todo. A gente já disponibilizou, com a chegada do Covid, nós antecipamos tudo isso, colocamos eles online. Hoje nós temos webinars e treinamentos online disponíveis. Já implantamos o sistema em algumas empresas, algumas microcervejarias, por exemplo, no Brasil, e a ideia é que a gente cada vez mais compartilhe o nosso conhecimento para democratizar a informação. O segredo não é só ter a informação, é poder ajudar o desenvolvimento não só da empresa, das empresas, como de um país, com acesso a informações e a informação e a tecnologia como um todo. Obrigado, Laércio. Gabriel, por favor. Bom, na área que eu atuo, né, atuo no Hub de Inovação, como eu comentei, trabalho numa squad, onde a gente desenvolve POCs, MVPs, né, e até chegar num produto. Para a gente, dado é fundamental. Sem dado, a gente não consegue avançar, né? E a gente, inclusive, tem um case que é muito interessante, que é o Smart Content, né? É uma ferramenta de recomendação personalizada, e ele depende 100% de dado. Então, como que você não recomenda se você tem um dado, né? O que é uma recomendação personalizada? Acho que para colocar todo mundo também na mesma página. É quando você, por exemplo, entra lá no YouTube e você pesquisa a respeito de uma receita, chega no dia seguinte, você pesquisa de novo no YouTube a respeito de receita e vem uma série de informações condizentes com aquilo que você pesquisou anteriormente. Então, você tem hoje Netflix, você tem YouTube, você tem o próprio Google, né, que a todo momento leva uma recomendação personalizada. E tudo isso depende de dado, né? São dados que são coletados à medida que as pessoas participam, né, de alguma forma daquela empresa ou daquela busca. Então, você coleta aquela informação, você trata aquela informação, e aí você consegue passar um conteúdo que interessa a quem está pesquisando naquele momento. Então, nesse contexto, a gente não vive sem dado, né? O dado, ele como eu falei, ele é fundamental, mas ele é fundamental que ele seja um dado também com qualidade. Não basta a gente ter dados, a gente tem que ter dados que tenham qualidade e que permitam com que a gente avance nesse cenário. E o Smart Content, nesse contexto, eu acho que ele traz tudo isso para a gente. Começa ali com, eu costumo dizer que a gente tem um motor, né, que é o algoritmo, e o dado, ele é o combustível. Então, a todo momento, para que esse motor funcione, a gente precisa estar alimentando ali com aquele dado. E a gente consegue, e vamos conseguir fazer recomendações aí para os nossos clientes. É isso aí mesmo, Gabriel. O dado é o novo petróleo, né? Como se diz. Agora, você usou a palavra combustível, eu gostei do motor e do combustível, muito bom. Imagino que um sistema desse deve ter uma quantidade de informações enorme para serem processadas a tempo muito rápido, né? Muito bacana. É verdade. Eu só queria, antes de passar para a Camila, lembrar, para a gente fechar esse bloco, lembrar os nossos convidados no YouTube que eles podem colocar as suas questões no mecanismo do YouTube e, ao final, a gente vai procurar responder algumas delas, tá bom? Por favor. Camila. Então, a Unimed Porto Alegre, ela tem em torno de 600 mil clientes, mais de 600 mil clientes, na verdade. Nós pertencemos ao sistema Unimed, né? E quando a gente fala de custo assistencial, a gente está falando de uma grandeza em torno de 2 bilhões e 600, 2 bilhões e... Então, quando a gente escuta, muitos de vocês devem escutar na mídia, né, a questão de os custos cada vez mais altos, as pessoas com dificuldades. Então, e muito também se ouve falar da questão das fraudes, dos desperdícios, que por muitas vezes há nesse mercado. Então, se diz lá que em torno de 27%, 28% desses custos, eles estariam sendo desviados, estariam relacionados à fraude.
Então, na Unimed Porto Alegre, a gente vem buscando entender melhor, e isso já faz em torno de 4 anos, então a gente já tem um pouco mais de um caminho andado, uma trajetória com relação a isso, e muitas vezes a gente identifica que um pouco disso está relacionado com o nosso processo, né? Com algumas regras que por vezes não estão claras, que então não é simplesmente, não é uma fraude, é um desperdício. A gente tem que clarear, deixar isso claro tanto para o cliente, como para o médico, como para o colaborador, que seja de uma forma mais fácil. Então, né, para a gente evitar que a gente seja, de fato, um facilitador para que isso aconteça. Então, os dados, para nós, eles são extremamente importantes, porque daí a gente começa a observar onde que está a oportunidade, no que a gente pode trabalhar, quais são os padrões que a gente tem, que a gente identifica, que aquilo está desviando. Então, é uma mudança aí que a gente precisa fazer dentro da nossa operação e que a gente vem trabalhando nisso, né, através da clarificação das regras, através da automatização, né, para que a gente possa, de fato, reduzir o possível desperdício e ainda otimizar para o nosso cliente, né, quando ele, de fato, precisa usar o plano, que isso tenha uma resposta ágil, assertiva, que eu sempre mexo que é a hora do vamos ver, né, na hora do vamos ver, ele quer ter uma boa experiência. E essa boa experiência, ela precisa estar alicerçada naquilo que ele tem cobertura, nas regras que sejam claras para os médicos, para os prestadores. Então, buscar a padronização e como trabalhar com essas regras, com as parametrizações, é o que a gente vem fazendo dentro do nosso time. Então, para vocês terem uma ideia, eu tenho uma consultora, né, focada nessa operação, que é trabalhar com as outras áreas. E uma analista que, daí, de fato, operacionaliza todo esse trabalho, onde a gente tenta, com os times, identificar as oportunidades. Então, identificar aquele padrão, através dos dados que a gente busca, bom, vamos entender mais com a operação, o que pode ser trabalhado. Será que aquele dado ali, de fato, ele é uma verdade? Então, será que a nossa regra está clara? Então, muito do que a gente vem transformando o nosso modelo é não ter regra simplesmente daquilo que é cobertura ou daquele que é um quantitativo, que foi feita uma avaliação técnica que determinou essa informação, mas sim buscar uma oportunidade através do que o dado está nos dizendo e que as pessoas também veem a oportunidade. Como que a gente pode otimizar? Como que a gente pode agilizar o retorno para o cliente de forma assertiva? Né? Então, dentro da nossa trajetória, isso vem mudando um pouco, né? Então, não é simplesmente olhar para o dado assim, é X%, tal desvio, tal desperdício. É o que da nossa operação a gente pode melhorar, clarear, né? Muita coisa relacionada à comunicação, né? Seja para o médico, seja para o cliente. Então, todos os agentes têm um papel importante para, de fato, a gente poder olhar para o dado e ver se tem aquela oportunidade mesmo ou não. Então, acho que o desafio, assim, que a gente vem passando, ele é muito bacana, e os dados, de fato, valem ouro, né? Eles não mentem, e a gente pode estressar e buscar oportunidade, mas muita coisa está na operação que a gente consegue trabalhar com os times. Legal, Camila, muito obrigado. Passando para esse terceiro bloco, eu gostaria de ouvir de vocês, né, sobre a visão de vocês sobre a perspectiva de futuro. Vamos olhar um pouquinho para frente, né? Nesse novo cotidiano, a gente sabe que o uso de técnicas de inteligência artificial se torna cada vez mais importante para desenvolver essa capacidade de inteligência de dados. Então, nós temos agora os algoritmos que conseguem aprender com esses dados, né? Então, damos um passo à frente aí. Muitos casos de sucesso estão sendo desenvolvidos nessa área, como o reconhecimento de padrões em tempo real, a predição de tendências, muito usado na indústria, a prescrição para decisões e a automação, vamos dizer, inteligente de ações, que eu acho que você falou aí da operação, de decisões na operação, né? Então você tem ações a tomar, no caso dos sistemas de recomendação, ação a tomar naquele momento em que alguém está consumindo aquele serviço, então automatizar o máximo possível com inteligência essas ações, e isso vem agregando vantagens competitivas, a gente sabe disso, né? E uma maior agilidade nas operações. Então, começando com você, Alaes, trazendo você de volta, eu queria te perguntar, assim, puxando para a indústria 4.0, que é o tema onde você está inserido, né? Com a grande sensorização e, portanto, com uma grande oportunidade de coleta de novos dados, né, em todos os pontos de um processo produtivo, como é que você pode nos dar uma visão do que vem por aí? Na sua perspectiva, o que você pode nos dizer do campo da indústria 4.0?
Você está sem som. Muito obrigado, eu sempre esqueço, eu coloco no mute, mas as nossas fábricas são bastante modernas, em geral, tá? Nós temos fábricas de diversas épocas, mas como a maioria, pelo menos 50% são relativamente bastante novas, né? Então elas têm uma tecnologia já bastante preparada para a indústria 4.0, ok? Obviamente que quando você migra de uma tecnologia para outra, da 2, 3, 4.0, ela tem uma melhoria. O nosso cálculo aqui, comparando as nossas diferentes fábricas, é que a mudança de 2, 3 para 3,5, né, não dizemos 4, mas cada pulo desse, cada movimentação dessa, ela corresponde a uma redução de custos na ordem de 30%. Então, realmente é vantajoso. Só que a empresa, ela só vai investir, ela tende a investir somente naquilo que traz retorno realmente financeiro, que comprovadamente traz um retorno financeiro. Então, hoje a gente procura se aproximar muito, a tendência é se aproximar do ecossistema de inovação, com startups, com centros, universidades, pesquisadores, não apenas para baratear o custo da tecnologia, mas também para agilizar, para entender exatamente onde a tecnologia pode nos ajudar, onde que os controles vão efetivamente ajudar e agregar valor ao processo, ou reduzindo custos, ou melhorando o processo como um todo, a qualidade ou produtividade propriamente dita. Tá? A minha dúvida é se nós vamos ter profissionais formados para isso, né? Não em quantidade que a gente precise, porque já estava sendo sinalizado, já vinha sendo sinalizado há tempos, e agora acho que acelerou esse processo. Existe uma defasagem de profissionais capacitados no Data Analytics, por exemplo, né? Profissionais que possam tratar realmente os dados e chegar a informações consistentes para que a gente possa tomar decisão, para que a gente possa efetivamente agregar valor ao nosso produto, à nossa competitividade como um todo. Tá, ok? Então fica sempre a dica que quando nós trabalhamos na indústria, nós efetivamente vamos ver sempre o retorno, e a melhoria, ou melhorar, tem que significar uma melhoria de competitividade organizacional. Ok. Mas, Alércio, você faz a ponte com a universidade, né? Você tem um outro papel lá, então tá fácil de você mandar esse recado para um grupo, né? Para todos aí que precisam ajudar nessa formação, né? Interessante isso. É um problema realmente que nós temos que enfrentar. Ainda contigo, Laércio, eu gostaria de ver um outro ponto. Na tua visão, quais as perspectivas da melhoria contínua nesta era da transformação digital? Como ferramentas, como as soluções de BI, Big Data e, no geral, aquelas associadas ao Data Analytics, têm contribuído para essa integração na melhoria contínua? Como é que você enxerga, se você puder contar um pouco para nós sobre isso, já que você também tem um lado forte nesse trabalho, né? A melhoria contínua, ela funciona basicamente como um agente de mudanças. Então, ela introduz a disciplina, o método, com disciplina, com método, com raciocínio científico dentro da organização. Então, sempre as mudanças, sempre que passam pela competitividade, sempre que passam por tecnologias, vamos assim dizer, a melhoria contínua ela sempre está envolvida de alguma forma. E hoje, cada vez mais, os profissionais da melhoria contínua eles estão se desenvolvendo, pelo menos na empresa e na universidade, também estamos procurando fazer essa ponte, em associar, por exemplo, um Lean Six Sigma com o Data Analytics, com o BI, né, com ferramentas de BI, para que eles possam, acima de tudo, o profissional da melhoria contínua tem que ser um analista de dados muito consistente, porque nós verificamos, até para citar um exemplo, quando nós fazemos a verificação de análise de séries temporais, por exemplo, para o Covid, nas regiões onde nós temos fábricas, para decidirmos se abrimos ou não as fábricas, a gente às vezes tem divergências até do que é falado na mídia. Por quê? Porque o pessoal faz uma análise, às vezes, superficial e
cabe ao analista de dados, quem vai refinar os dados para o caso em concreto. Não estou falando que o que a mídia tem divulgado é errado, estou falando que para o nosso caso concreto, o profissional apto a pegar esses dados, entendê-los e desdobrá-los em informações que nos auxiliem efetivamente para decidir se devemos ou não abrir a fábrica, se devemos, como devemos agir. Esse profissional ele tem que ser muito capacitado, e é uma parece simples trabalhar com Data Analytics, por exemplo, mas o computador faz a parte mais braçal, mas a mais fácil, que é tratar os dados. Aí, agora, a análise ainda é do profissional, e por isso a gente precisa estar desenvolvendo cada vez mais os profissionais nossos, para que efetivamente trabalhem com o analítico e não apenas com as ferramentas. Laércio, você coloca mais uma vez aí essa questão da capacitação, da preparação, né? Realmente isso é um ponto crítico importante. Obrigado, viu? Camila, com o aumento do uso da telemedicina, vamos agora para o lado da telemedicina na saúde, né? Eu imagino que haverá aí um avanço, uma avalanche, na verdade, um grande volume de novos dados, né? Estruturados, dados que nós já conhecemos da estrutura, né? Dados, medidas, etc., e não estruturados. Por exemplo, aquilo que é feito na anamnese de um médico pela fala, as imagens, tudo isso vai crescer. Qual a sua visão sobre isso? Como é que você pode nos falar sobre esse aumento de novos tipos de dados nesse novo mundo que vem por aí, que eu acredito vai dando passos mais largos daqui para frente? Essa pergunta ela é intrigante, né? Então, na área da saúde, a telemedicina, a minha opinião pessoal é que não tem volta, né? Mas a gente está num país que não é tão ágil assim. Então, a gente não tem essa certeza se ela fica, né? Então, ela está sendo discutida legalmente. E tem uma outra também, um outro fator que influencia bastante, que aí daqui a alguns meses aí a gente pode ter alguma novidade, que é a questão da lei de proteção de dados. Então, embora a gente tenha essa avalanche de dados, concordo contigo, trabalhá-las tem uma série de cautelas, né? Então, obviamente, a gente pode usar, por exemplo, a plataforma de decisão para apoiar o médico, para apoiar o cliente, seja o cliente na busca de um médico, né? Então, tem formas, através dos dados, de facilitar. Mas esse é um momento que a gente ainda está aprendendo quais são os limites do uso de dados na área da saúde, né? Então, nós, na Unimed Porto Alegre, hoje, trabalhamos com a telemedicina, dando o que, de fato, a legislação permite, trabalhando, né, em cima da regra direitinho, e garantindo, com a plataforma de decisão, atender os regramentos possíveis, né, os administrativos, mas falando em anamnese, falando em patologia, né, então a gente, realmente, aonde isso tudo vai parar, tomara que não pare, tomara que isso nos ajude a identificar previamente as patologias, que eu consiga, que o risco que eu estou, digamos, correndo, né, que a gente consiga, através dos dados, apoiar tanto o médico quanto o cliente, identificar isso com antecedência. E, então, acho que, falando de futuro, a gente tem muito ainda a desenvolver na área da saúde, tem muita oportunidade, e acredito que os dados, se a gente souber tratá-los, respeitando todos os limites, né, correlacionando fatores, daqui a pouco é um exame, é um cliente lá que vai fazer a consulta com o médico, mas ele já fez o exame há pouco tempo, quem sabe eu já posso lembrar ele, olha, mostra para o seu médico. Talvez é simples, isso é uma operação que é simples de fazer. Os dados vão conseguir cruzar isso sem envolvimento de ninguém. E o cliente vai ter a decisão na mão dele. Eu quero mostrar o meu exame, né? Então, a plataforma de decisão pode nos apoiar nisso. Então, eu acho que tem coisas muito legais aí para o futuro, que vão nos ajudar enquanto pessoa, né, para a gente garantir uma saúde aí de uma melhor qualidade. E acredito, assim, meu desejo, na verdade, é que não pare, né, que a gente consiga seguir com a telemedicina, como neste momento de pandemia que acabou acelerando, né, mas esse é um assunto que já se discutia há muito tempo. Dentro da Unimed, por exemplo, a gente estava 2 anos tentando emplacar essa ferramenta e a gente tinha dificuldade. Então, agora, quando entrou, vamos disponibilizar para o cliente, vamos nos incentivar que o médico use, né? Então, hoje a gente está muito mais preocupado com isso, com o acesso do cliente, de ele conseguir usar, garantir a segurança, que isso também é outro ponto que tem, né? Todo mundo tem muito medo do que o seu dado daqui a pouco vaze. Então, quando a gente fala de saúde, isso é um pouco complicado.
Então, por isso que eu citei já logo no início, né, a questão da Lei de Proteção de Dados, que é o que nos ancora, e tendo isso, né, por que não usar o dado para apoiar no diagnóstico do cliente, do paciente que está na frente do médico? Então, acho que a gente tem muito a aprender com relação a isso. Acho que tem muita tecnologia que vai nos apoiar, e o futuro, acho que a gente vai voar ainda com tudo isso, né? Legal. Legal, bacana. Ver um mundo novo para nós todos aí, tanto nós clientes, usuários, né? E vocês também, e toda essa questão da proteção de dados é crucial, realmente. Interessante. E agora, esses dados vão permitir a gente criar decisões inteligentes, porque você vai ter muita capacidade de aprender com esses dados novos, isso vai ser muito interessante. Perfeito. O risco que aquela pessoa que está na frente do médico, né, para ele é complicado ali, né, com base só no que a pessoa fala. Então, com muito mais informação, o diagnóstico vai ser muito mais preciso. Então, acho que isso que é o bacana do futuro aí. Muito legal. Obrigado, Camila. Gabriel, como é que vocês da área de inovação do Bion, né, da Claro, né, estão vendo em termos de oportunidade de extração do valor dos dados? Eu queria colocar essa questão e depois dar complemento com mais uma mais na frente. Mas como é que vocês, que da área de inovação, estão vendo essa extração, as oportunidades que tem nessa extração de dados? Tá. Bom, o Bion, o Hub de Inovação da Claro, né, ele tem algumas missões, né? A gente tem essa questão de provocar, a gente também tem algumas... além das provocações, né, a gente também tem essa questão de fomentar a inovação. Então, quando a gente fala em dados, né, e pensando a Claro como a empresa do tamanho que é e com a quantidade de clientes que tem, então, dados não é um problema para a gente, com certeza não é um problema. Mas o Bion não é a única frente dentro da Claro que inova, né? A gente tem outras frentes dentro da Claro que também inovam. Então, a gente, de alguma forma, contribui para que isso continue acontecendo lá dentro, para que os dados sejam cada vez mais utilizados com as oportunidades que eles oferecem. Eu comentei com vocês do Smart Content, né, que é um algoritmo de recomendação, alguns algoritmos de recomendação. Mas também a Claro tem outras formas, ela tem outros produtos, né? Tem produtos que apoiam o negócio, por exemplo, as empresas, por exemplo, na hora de conceder um crédito, né? Então, a Claro também tem produtos que ajudam esses clientes que a gente chama de B2B, que são as companhias, as empresas, nesse momento de fornecer um crédito na hora de venda, coisas do tipo. A gente também é um ecossistema, a gente também procura conectar, né, o Bion procura conectar esse ecossistema de inovação com as startups, né? Então, a gente busca a todo momento essas parcerias e startups no mercado para que essas empresas possam também trazer soluções inovadoras e que consigam nos ajudar a trabalhar e buscar oportunidades com esses dados cada vez mais, né? Como eu falei, a gente tem dados, não é um problema, então a todo momento a gente está buscando como que a gente pode trabalhar em área XPTO com essas startups, de alguma forma a trazer tecnologia com a rapidez que o mercado exige também, que os nossos clientes exigem, para que a gente consiga transformar esses dados que a Claro possui em informações valiosas que contribuam para o nosso cliente e também se tornem novas fontes de receitas para a empresa, né? Então, nesse contexto, o Bion ele tem sido assim, muito importante e creio que vai permitir questões muito promissoras nessa conexão com as startups e com esse ecossistema de inovação. Legal, Gabriel. Acho que, na verdade, você respondeu o que eu ia complementar e foi bom, porque você colocou aí essa perspectiva de uma cultura ágil, né, que está inserida nesse ecossistema de inovação com outros atores, né? Então, para que você possa, de certa forma, propiciar essas decisões mais rápidas, mais dinâmicas e embasadas numa visão mais ampla na sua corporação. E aí a minha pergunta era exatamente como é que o Bion vem participando, se ele vem participando, se ele tem influência nessa trajetória dentro da sua organização, mas acho que você respondeu bem que está aí colocado a sua área de inovação também sendo vamos dizer assim, um alavancador dessas mudanças de transformação. Muito legal. Então, para a gente terminar, se você quiser completar alguma coisa, fica à vontade.
Não, é exatamente como você comentou, e a gente, essa missão de provocar, né, que o Bion vem fazendo, e eu acho que vem fazendo muito bem, com temas associados a startups e esse novo modelo, onde a gente leva essa necessidade, esse time to market, né, para algumas áreas, e a gente ajuda também esse time, essas outras áreas, a criar um ambiente que permita a gente trabalhar com maior agilidade. Tá certo, bacana. Voltando então para a Camila, para a gente terminar esse bloco, estamos terminando a nossa live, na verdade, né? Eu sei que vocês deram o primeiro passo no tema de modelos preditivos, né? No processo de decisão operacional, se não me engano, esse que você citava da questão de abusos, de desperdício, né? Você pode nos falar como é que está esse tema, como é que ele deve evoluir, como é que está o andamento disso na sua perspectiva? Então, isso não é uma tarefa fácil, né? Porque na área da saúde, eu fazer uma cirurgia, você fazer uma cirurgia, a gente provavelmente vai usar recursos diferentes, distintos. Então, a gente sim tem um modelo ancorado com base em dados, onde a gente identifica o comportamento dentro do processo da auditoria. Então, o paciente já fez o procedimento cirúrgico, já recebeu sua alta, o hospital faturou, né? Essa conta. Então, a gente tem um modelo que vai buscando análise de desvios, né? Tu deixa de analisar o item da conta, a seringa, a agulha, o catéter, enfim, ou o recurso em si, e tu passa a analisar isso por comportamento. Então, esse modelo a gente já está com ele rodando. O que acontece? Tem que ter sempre alguém de olho, né, para ver se a máquina está alertando ali algum risco dentro do processo. Ele não é uma atividade que é simples, precisa de conhecimento, precisa do conhecimento técnico das pessoas. Então, a gente tem um time na auditoria de enfermagem que é super capacitado, né, numa especialidade de cardiologia, que nos apoia muito. Quando a gente faz essas imersões, a gente já fez 3 testagens, né? Então a máquina vai analisando ali e diz, olha, XXX do padrão, né? Numa auditoria normal de uma conta, tá sendo esse. Ó, esse aqui ficou 3 dias internado, enquanto todo mundo daqui a pouco tá ficando 2. Um exemplo. Então, aquela conta ali para e vai ser analisada. E aí a gente começa a fazer alguns períodos de testagem. Então, a gente está nesse momento hoje na casa, né? De ver o que a máquina identificou dentro do processo de faturamento dos hospitais, o que a gente pode, de fato, dali seguir ou refinar, né? Muitas vezes tem que calibrar o modelo. Então, a gente está fazendo esse trabalho com os times, primeiramente no meu time, avaliando toda a parte dos dados, se os dados, né, estão todos certos ali, os apontamentos, os riscos que estão sendo nos expostos estão de acordo. E aí, na sequência, a gente passa para a etapa do time técnico, para apoiar no refinamento. Então, não basta só o olhar analítico, tu precisa do conhecimento técnico para, de fato, poder finalizar, né, aquele acordo ali que o modelo ancorado tá adequado. Então, esse é o momento, João, assim, é o momento de aprendizado, né, é contínuo, então não é fácil também transformar a operação que a gente tem, né, não é rapidinho, assim. Eu te diria que a gente está na linha do aprendizado e vendo tudo isso acontecer. Né? Mas acho que é um futuro. Pensando em futuro, tem muita oportunidade de que as nossas pessoas sejam capacitadas, que nem até o Alex estava falando, né? A gente precisa capacitar as pessoas para conseguir apoiar e ver se aquilo que a máquina está apontando faz sentido, se não faz sentido. Então, é um olhar complementar, né? Não é só uma máquina trabalhando sozinha, identificando um modelo, um perfil, e ok, são riscos expostos e a gente tem que olhar aquilo para um modelo de auditoria diferente. Então, dentro da casa, a gente está nesse momento de adequação e aprendizado, mas acho que vai dar super certo, assim. Acho que nesse momento em que a gente unificou os times, está trocando conhecimento na parte de parametrizações e regras, né, que foi uma decisão que a gente tomou esse ano aí na casa, foi muito bacana, e aí isso aproxima do time da auditoria, aproxima as áreas, e o retorno não tem como ser diferente. Eu acredito muito que vai acontecer logo ali na frente, talvez uma tomada de decisão, né, de uma alteração de processo, que vai dar resultados para a empresa, que vai dar resultado para as pessoas. Eu acho que o que a gente mais... hoje a gente tem um propósito que é, de fato, fazer a diferença no cuidar das pessoas. Então, não adianta eu buscar, né, o desvio, eu tenho que estar me preocupando se aquilo, de fato, deu uma melhor qualidade para o meu cliente. Se aquilo que foi realizado traz um melhor desfecho clínico, se daqui a pouco pagar uma diária a mais, deu uma melhora para o cliente, que bom! É isso que a gente busca.
Agora não dá para pagar, né, 5 diárias a mais e o cliente daqui a pouco pegar uma infecção, ter algum, né, enfim, outros problemas agregados de uma má assistência. Então, acho que é nesse sentido aí que a gente busca a transformação e vai dar super certo. Legal, Camila. Eu vejo que tem uma evolução, vocês estão no caminho, né? E com certeza eu tenho crença de que essas técnicas de inteligência artificial, de aprendizado de máquina para uma tomada de decisão em tempo real nesses procedimentos, nessa sua operação, vai ser bastante interessante cada vez mais. Mas é isso aí, tem que aculturar, tem que ter o time preparado, competências colocadas e ferramentas, né? Muito bom. Vou aproveitar, nós estamos chegando ao fim, mas eu tenho uma pergunta e gostaria para você mesmo, Camila, porque está ligado na sua área de saúde, aí no campo das perdas que você comentou. O Carlos Silva nos pergunta o seguinte: na parte de detecção de perdas, como hoje o seu time trabalha para identificar as mudanças de comportamento e descobrir novas fraudes? Essa é a pergunta colocada pelo Carlos. Hoje essa parte ela não está totalmente automatizada, né? Algumas coisas a gente já tem padrões definidos e a gente já consegue em tempo real dar o retorno lá na operação de esse exame aqui não está condizente, né? Então, vários retornos a gente já tem uma parte automatizada. E na parte de fraudes, o que a gente vem buscando mais é identificando através dos comportamentos. Então, olhando os dados, os comportamentos esperados de determinada especialidade, de determinado procedimento, o que dali está desviando. E aí a gente vai para o processo e entende, no processo, o que aquele desvio, por que aquele desvio acontece. Se é por uma conduta médica, má conduta de comportamento de cliente, ou se é na operação. E aí, se é na operação, a gente consegue tratar isso de forma mais fácil, né, buscando clarificar o regramento, que nem eu disse, automatizar a operação, por vezes, dar alerta para quem está ali no processo de auditoria, né. Então, como eu disse, são mais de 600 mil clientes que utilizam o seu plano, tanto o cliente quanto o prestador precisa de uma agilidade nesse retorno, né? Então, quando a gente busca, através de padrões, buscar perfis, tá desviando, fica mais fácil para a gente entender aonde está a oportunidade e trabalhar possivelmente na operação. Hoje, nosso foco, digamos, o meu time hoje é muito mais o foco na operação, buscando a oportunidade, daí a gente usa o time da auditoria médica para identificar, né, se de fato condiz ou não, e depois cria a regra, e aí dentro do motor da plataforma de decisão a gente acaba apontando, né, correlacionar fatores para apoiar. Hoje a gente busca muito mais tratar e dar a resposta durante o processo já de autorização, não só no pagamento, a gente tem muita regra no pagamento, mas a gente está tentando virar a chave um pouquinho para a parte de autorização, já poder dar esse retorno antes do comportamento acontecer, né? Mas quando a gente não consegue fazer isso antes do comportamento, depois, através dos perfis, dos possíveis desvios que a gente identifica, daí a gente trata. Mais ou menos nesse contexto. O Carlos complementa a pergunta dele, talvez uma parte, eu acho que ele diz, né, nesse processo de automação, gerou ganhos para a área de auditoria, eu imagino que seja assim, eu vou deixar você responder, mas ele pergunta, já foi possível quantificar, quer dizer, vocês têm realmente o uso desses dados nesse processo todo de decisão, foi importante e gerou resultados positivos? Então, sim, a busca constante pela mensuração é o que todo mundo sempre fica, né, o quanto isso está gerando de resultado. Mas, sim, temos já resultados mensurados com relação a isso, não vou trazer aqui, mas, assim, abertamente, né, mas se ele quiser depois também pode me procurar, a gente pode explicar um pouco melhor. A gente tem otimização de processo, a gente tem otimização de pessoas, por vezes acaba acontecendo, quando a gente não consegue realocar isso em outra situação, mas acho que, de fato, é a padronização, assim, o que a gente conseguir dizer que a gente está conseguindo transformar nosso processo, a nossa operação, de sair do caso e do item para perfil, para padrão. Acho que isso é o maior ganho, assim, que a gente fala de transformação, né? Então, hoje, nosso time da auditoria está passando por um processo de transformação, e é muito legal. Eu sou uma coordenadora que trabalha para a auditoria, né? Então, meu time de parâmetros ali, a gente trabalha buscando regras e aperfeiçoar para que a auditoria facilite seu processo de trabalho, para que seja assertiva, para que daqui a pouco a gente no dado nem vai precisar ver, porque a regra já foi criada antes. Então, acho que a otimização, quando a gente fala de dar segurança para o colaborador, dar segurança para o cliente e dar segurança para o médico e para o prestador, que vai ter né, aquele que está lá prestando no final das contas o atendimento junto com os médicos. Então, a gente tem que dar essa segurança. Então, acho que isso é um ponto aí que a gente vem, que ele talvez não seja tão fácil mensurar, mas a segurança e a agilidade para o cliente e para os prestadores, para todos os agentes envolvidos, né,
acho que ela é super importante e a gente vem vendo também resultado nisso. Legal. Laércio, o Oswaldo Thorsten tem uma pergunta aqui, dirigida a você. A pergunta é, o gêmeo digital é uma promessa positiva nesse universo de inteligência de dados? Certamente. Ele nos permite, e já estamos utilizando, inclusive, porque ele nos permite fazer as mudanças, testar as mudanças antes de uma implementação, antes de um dispêndio maior de valores, né? Então, antes do investimento, nós podemos, através do Twin, fazer uma estimativa de qual é o ganho, quanto de produtividade a mais eu vou ter com essa modificação, e estimar realmente se vale ou não, né, pode justificar ou não o investimento por parte da empresa. Então, logicamente, que ele está sendo cada vez mais utilizado na indústria e também usado na formação do pessoal. Acho que tem diversos desafios aí na rede para justamente trabalhar com simulações, com o gêmeo digital, para que efetivamente ele possa ser parte do dia a dia das organizações. Eu acho que aí a gente já toca em outros elementos, né? Outros componentes, gêmeos digitais, estamos falando de IoT, sensorização, analytics, tudo isso, vamos dizer, de certa forma, conectado, né? Mas é muito todo pacote Indústria 4.0, né? Tem o pacote inteiro aí. Muito legal. Bom, nós estamos chegando ao fim, realmente, o nosso tempo está se esgotando. Eu queria só, mais uma vez, deixar aberto para cada um de vocês. Laércio, alguma consideração que você possa ter nesse momento, né? Eu queria dar a palavra a vocês para vocês encerrarem, se quiserem falar alguma coisa para a gente poder fechar. Eu gostaria, então, de agradecer mais uma vez a oportunidade e parabenizar meus colegas aí que trataram brilhantemente o tema. Eu queria deixar uma mensagem, né? A minha geração e as futuras, as que vieram depois da minha, elas não viveram um período de guerra extrema. E esse é o nosso momento de guerra. O Covid nos propiciou esse momento, né, indesejado, mas nos propiciou. Com a única diferença é que hoje a gente não sabe de uma guerra que nós não conseguimos identificar o inimigo. Não dá para saber, ele é tão pequeno que a gente não consegue nem ver. Mas, numa guerra, a tecnologia é muito importante. A informação, os dados, acesso aos dados, as informações, às vezes podem ajudar a ganhar a guerra. Mas quem ganha a guerra são as pessoas. Então, tenho visto, né, não adianta nada a gente ter investimento em tecnologia se não investir nas pessoas, se não cuidarmos das nossas pessoas. Estou vendo uma aproximação muito grande das pessoas nas famílias, né, as pessoas estão mais próximas, mesmo aqueles entes que a gente não pode ver por motivo do isolamento. Temos trocado sempre informações, temos hoje tecnologia que nos ajuda a nos aproximar da família, né? Os valores dos seres humanos estão, acho que, aflorando, e as pessoas também nas empresas estão nos surpreendendo, né? Estão trazendo mais resultados, estão fazendo diferente. O ser humano é avesso a mudanças, mas eles estão realmente tentando de tudo se adaptar, de toda forma se adaptar a esse novo momento. Então, o recado que eu deixo é: invista em pessoas de coração bom, que certamente a tecnologia, eles saberão trabalhar com a tecnologia. É isso, muito obrigado. Legal, Laércio. Gabriel, por favor. Você está sem som. Quero agradecê-los, né? Vocês do CPQD. A gente também trabalha com um time muito bacana lá, um time do CPQD, nesse projeto do Smart Content que eu comentei. Então, obrigado. Quanto a essa questão dos dados, né, que a gente falou realmente a live toda, a gente vê dois gigantes no mercado, né, Google, Amazon, dois gigantes que estão trabalhando muito bem essas frentes, e todo mundo está assistindo aí esse resultado, né, ou os resultados que essas empresas produzem. Então, hoje, eles viraram mestres, né, e a gente está seguindo aí o que eles vêm fazendo. O que eu observo é que
as empresas precisam cada vez mais, independente do tamanho, se atentar a essas questões dos dados. Eu acho que tecnologia a gente tem de sobra, né? Conhecimento bastante, qualificação também tem bastante. Talvez falte um pouco mais de integração, né? Essa questão das pessoas, de quererem resolver o problema, né? De entenderem, abraçar aquilo e falar assim, não, a gente precisa fazer o negócio acontecer, precisamos fazer junto, porque o propósito é um só, é fundamental, né? Tem muitas questões aí que se fala, não pode por causa disso, não pode por causa daquilo, vamos fazer, vamos pensar, mas acho que falta um pouquinho mais de integração das pessoas e quererem realmente colocar a mão na massa e fazer, e às vezes ouvir um pouquinho mais ali o que as outras áreas estão pedindo, né, abraçar, e isso eu falo de uma maneira geral, né, tenho vivência também em outra empresa, e a gente percebe essas discussões que elas só mudam de endereço, né, mas a tecnologia, ela pode atender todo mundo da mesma maneira. É isso. Legal. Camila, então, para você encerrar, suas palavras finais. Eu queria agradecer a oportunidade ao CPQD, ao time também do CPQD que trabalha conosco, mas principalmente também ao time que trabalha comigo, né? Como eu falei para vocês, estou nesse momento de transformação de time, eu tenho 18 pessoas que estão comigo nesse guarda-chuva de parametrização, regras, orçamento de custo, e um pouquinho aí, juntando, né, da linha do que o Alércio trouxe, que o Murata também trouxe, o Covid nos fez mudar comportamento. Fez nós irmos para nossas casas, nos afastou do meio empresarial, mas ele também nos uniu. Hoje ainda estava conversando com o meu time e, cara, é um momento de transformação, da gente se permitir, da gente olhar para aquilo, aquela palavra, né, mas sempre foi assim, não existe, né, então, quando eu trago ali para vocês o nosso propósito, que é de fazer a diferença no cuidar das pessoas, que essas pessoas sejam os nossos colaboradores, que essas pessoas sejam os nossos clientes, sejam os nossos médicos, que a gente de fato consiga usar os dados para transformar a saúde, para transformar os resultados. Então, muito obrigada aí o pessoal que está comigo no dia a dia, que me ajuda, que toca o barco, né? Eu só estou lá dando um oi para ajudar, trocar uma ideia. Então, acho que é isso. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Contem comigo aí no que precisarem. Legal. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas nós é que agradecemos. Agradeço a Camila Reis da Rosa, o Gabriel Antônio e ao Laércio Nicoletti, né? Por terem compartilhado um pouco do seu tempo, do seu conhecimento aqui conosco, né? E obrigado também a todos vocês que nos assistiram até aqui, né? Eu convido agora o Ronaldo para poder se juntar a nós e fazer o nosso encerramento. Ronaldo, por favor. Muito bom, muito empolgante esse assunto. Gostei muito. Muito obrigado a vocês, convidados, que compartilharam conosco aqui um conjunto valioso aí de conhecimentos e de experiências. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado também a você que nos acompanhou aí durante toda essa nossa transmissão. E eu aproveito para convidá-lo para a nossa próxima live, na quarta-feira seguinte, às 17 horas. E o tema será a força da inovação aberta durante e pós-pandemia. Se inscreva e a gente se vê lá. Um abraço, tchau. CPQD. O que esse nome lembra você? Provavelmente você respondeu inovação ou tecnologia, não é mesmo? Afinal, inovar é o que a gente faz há mais de 40 anos. Tanto que se você olhar bem de perto, tem um pouco de CPQD em todo lugar. Quer ver? Se eu preciso falar com uma loja, sou atendido por um robô que ajudamos a criar. E ele entende tudo que eu falo. Olha só. Qual a data de vencimento do meu boleto? Quando ele transforma isso nisso aqui, é tecnologia nossa. Seu boleto vence no dia 21. Nós também ajudamos a fazer com que tudo isso funcione do mesmo jeito, por telefone, no chat, no Facebook e por SMS. Quando o CPQD transforma todo esse atendimento em texto, a loja pode extrair informações muito importantes para que ela esteja sempre melhorando. Bom, agora que eu já falei com a loja, eu posso fazer minhas compras com tranquilidade. Afinal, com a solução do CPQD, é possível identificar e prevenir transações que eu não autorizei. E outra, para finalizar minha compra pelo celular, eu precisei da cobertura de internet, não é mesmo? Pois é, com a nossa tecnologia, a minha operadora sabe exatamente onde tem cobertura ou não. Quer saber onde mais tem CPQD? Quando estou no meu carro e pago o estacionamento ou o pedágio automaticamente, é a nossa inovação que faz com que essa transação seja cobrada corretamente. E no trabalho? Será que os gastos com telecom estão sendo bem investidos? Simples.
os especialistas do CPQD dão a resposta. Outra preocupação: será que a operadora de saúde que foi contratada está preparada para combater perdas e desperdícios? Com tecnologia, elas podem fazer auditorias inteligentes. Que empresa não precisa inovar? Com a gente, você aproveita as tendências das tecnologias mais recentes com soluções feitas para o seu negócio. E quem vai testar seus novos produtos e validar a conformidade? Você já sabe. Sem contar que também estamos dando o maior apoio ao uso de internet das coisas com uma plataforma aberta onde qualquer pessoa pode experimentar. Isso é CPQD. E tudo isso é possível porque buscamos ser protagonistas nas tecnologias que podem transformar o mundo. Apostar na tecnologia é estar conectado. Vem com a gente. Conecte-se ao novo.